Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Estamos de volta, 13 horas e 27 minutos. O Doutor Me Consulta já está com a cirurgiã pediátrica mais charmosa dessa cidade, doutora Denise Matias. Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. E a gente vai falar hoje sobre um tema que aflige muitas crianças ainda, né? Sim, e adultos também, viu, Hélio? Adultos também, doutora? Também. Pensei que fosse só em crianças. Olha, a gente vai falar hoje sobre o escroto agudo ou torção testicular. O escroto nada mais é do que os testículos, né, doutora? Isso. Conta pra gente um pouco como é que funciona. Qual é a diferença do escroto agudo ou torção testicular, no caso? Olha, no caso, o escroto agudo, ele envolve algumas patologias, dentre elas a torção testicular, mas a gente pode ter causas infecciosas ou inflamatórias. Entendi. E como diferenciar, então, os sintomas do escroto agudo dos sintomas de outras condições urológicas, por exemplo, doutora? Olha, uma coisa muito importante, a torção testicular, que seria um evento gravíssimo, que exige uma intervenção mais urgente, ele tem uma característica bem típica, que é uma dor aguda e abrupta. Ela começa, a pessoa ou a criança, né? Uma criança maiorzinha, ela sabe exatamente que horas que começou a dor. Então é diferente. Deve ser muito intensa a dor, né, doutora? É uma dor intensa, a criança ou o adulto sente essa dor muito forte e a pessoa sabe assim exatamente que hora que começou a doer. Se for uma criança, ela fala, olha, quando eu desci da bicicleta começou a doer, quando eu sentei no sofá começou a doer. Assim, a criança sabe relatar exatamente o momento em que começou, porque é uma dor abrupta, por causa da torção dos vasos do testículo. Como é que acontece essa torção, doutora, dentro ali da parte urológica da criança? Olha, Hélio, existe alguma alteração no testículo em que ele fica, a gente fala testículo em badalo de sino, que ele fica um pouco solto dentro da região escrotal. E isso favorece, predispõe essa torção. Então ele roda, ele fica de pendurado pelos vasos, né? Então ele roda no seu eixo e isso compromete a irrigação. E aí causa essa dor intensa. Isso. Doutora, após a criança sentir essa dor, por que ela é considerada de emergência médica? Porque, no caso, essa torção testicular é considerada uma emergência médica? Porque a torção, ela pode levar ao sofrimento e à necrose, à perda desse testículo. Então, no caso da torção, a cirurgia, o tratamento, o diagnóstico e o tratamento tem que ser nas primeiras horas de evolução. Enquanto isso, a criança continua sentindo aquela dor intensa. Não é uma dor que vai e volta? Não. A dor é uma dor contínua, ela não melhora e melhora sim, depois de várias horas, se tem a necrose do tecido, depois que o tecido necrosou, Não tem nem como salvar o testículo, a dor pode né, até doutora? aliviar, mas assim, não é o ideal, né, Hélio? Sim. Quais são os sinais clínicos que são mais comuns na torção testicular? Olha, além da dor intensa, pode ocorrer um aumento de volume no local, né? Pode chegar a ficar um pouco inchado e muito doloroso, né? Outros sintomas estão relacionados a outras doenças, né? Mas na torção testicular, o principal é a dor e o testículo ele sobe, ele fica um pouquinho mais alto também. Ele sobe e é só um testículo ou são os dois, doutora? Geralmente ocorre unilateral. Um só. Isso. Né? E quais são os exames que a gente usa para confirmar o diagnóstico do escroto agudo? Ultrassom com Doppler, né? Além da história clínica, que é bem típica, bem característica, a gente confirma com um ultrassom com Doppler, porque ele vai verificar essa viabilidade
dos vasos. Agora tem um detalhe também, né, que dá a mesma sintomatologia e às vezes pode ocorrer a torção de chama hidátide de Morgane. É uma organelazinha, é como se fosse um apêndice que fica presente ali no testículo. E essa hidátide, ela pode sofrer torção. Não vai perder o testículo, mas a dor é exatamente a mesma e também acaba evoluindo para a cirurgia e a gente identifica isso, retira essa hidátide de Morgane e resolve o problema. Doutora, uma vez diagnosticado, o caso é cirúrgico, a gente acabou de falar que não existe uma outra possibilidade de ser medicamentoso. Qual o risco, em quantas horas uma criança pode perder o testículo? Pode entrar em necrose e não ter mais salvamento? O ideal, Hélio, é operar, assim, no máximo em 6 horas. Mas o ideal é operar antes. Porque, assim, é uma dor muito forte. Então, a família vai procurar o atendimento médico. É importante que quem faça o primeiro atendimento fique atento, já chame o cirurgião pediátrico de plantão, né, ou se for adulto, chame o urologista e que essa cirurgia seja feita no máximo assim, entre 3 e 6 horas, porque é quando você consegue salvar esse testículo. E aí, durante esse procedimento, como é feita essa correção? Como é feito esse procedimento cirúrgico, doutora? É feito na região escrotal mesmo. No caso, a torção, geralmente é unilateral. Então, é feita uma incisão ali na linha média da região escrotal. Aí você vê a viabilidade desse testículo, né? Faz a fixação dele, desfaz a torção, espera, está viável, aí a gente faz a fixação desse testículo e já preventivamente a gente faz a fixação do outro testículo para evitar que ocorra futuro. Fica subindo e descendo, isso, né, doutora? É. Bom, o que pode acontecer então, se ela não for tratada, a gente já falou que vai entrar em necrose e acaba perdendo, né, doutora? Isso, acaba perdendo o testículo. Vamos falar sobre prevenção e conscientização. Existem métodos para prevenir essas condições que levam o escroto agudo, doutora? Olha, Hélio, em relação às infecções, elas podem ter causa viral, pode ser bacteriana, né, pode ser por fungos, principalmente no adulto, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Pode ocorrer de uma hora para outra. Pode. Só que assim, o quadro clínico ele é um pouquinho diferente. Quando é de causa infecciosa, é aquela dor que começa mais lentamente. Então a pessoa fala assim, não, começou a doer, eu acho que foi ontem ou anteontem. É diferente da dor da torção. A torção a pessoa sabe exatamente a hora em que começou. Então, em relação às doenças infecciosas, você pode fazer a prevenção. Em relação à torção testicular, infelizmente, não existe assim como você saber quem vai ter ou não uma torção de testículo. Nas crianças, quando nós identificamos um testículo retrátil, né, isso só no exame físico mesmo. Então, a gente indica a fixação desse testículo, só no caso do testículo retrátil. Deve ser uma dor pavorosa, né, doutora? Sim. Até porque a gente vê, por exemplo, se a gente recebe, por exemplo, nós homens que recebemos, por exemplo, um chute na região escrotal, a gente vê estrela. Imagina uma torção testicular. Deve ser parecido, será, doutora? Você vai ficar vendo estrelas o tempo todo, sem parar. Essa é a sensação. Ainda corre o risco de perder, né? Isso. O órgão. Bom, qual a importância, doutora, da educação médica e do conhecimento público sobre a torção testicular? Olha, é importante as pessoas saberem disso. No caso das crianças, os pais, para saberem identificar que se o seu filho começar a sentir uma dor aguda e repentina na região do testículo, deve-se procurar o atendimento médico de imediato. Não adianta ir para o posto de saúde. Nesse caso, precisa procurar realmente o hospital pediátrico. E no caso do adulto, né, procurar a mesma coisa, o atendimento de uma urgência hospitalar. Então é muito importante as pessoas terem esse conhecimento.
E como é que a gente pode fazer isso, por exemplo? A gente sabe que é muito complicado para os homens buscarem uma ajuda médica, né? A grande maioria ainda tem um certo tabu, né, doutora? Como é que a gente faz para abordar um tema de saúde masculina em campanhas educativas, por exemplo, até mesmo para crianças, não só para os adultos? A gente tem aí geralmente o Novembro Azul, né? Acho que os homens estão ficando até um pouco mais atentos a essa parte da saúde. E assim, eu acho que a abordagem... Estão ficando mais cuidadosos, né? Sim. Hoje os homens já cuidam muito da aparência física também e tudo. Então, a parte da saúde, eu acho que a melhor maneira de abordar é de uma forma mais tranquila, direta, tirando aquele tabu de procurar urologista. Os homens têm muito problema com isso, né? Geralmente só se procura quando tá precisando, né, doutora? Infelizmente acontece isso, né? E o ideal é você fazer a Igual a gente comenta também sempre aqui, que é a questão de não precisar de um encaminhamento para uma consulta com cirurgião pediátrico, por exemplo, né, doutora? Isso. A gente, no consultório, não há necessidade do encaminhamento. Isso fica limitado quando é no serviço público, porque existe uma procura grande, então eles direcionam depois de passar para o pediatra. Olha, tem uma pergunta, doutora, aqui da ouvinte, Ana Beatriz, de 29 anos, do Messejana. Ela fala assim: homens que já tiveram torção testicular em um testículo podem ter no outro também? Olha, normalmente, Ana, quando é feito o tratamento cirúrgico e o outro testículo, ele é fixado para que não ocorra torção do outro testículo. Isso faz parte da técnica cirúrgica. Não sei dizer se foi realizado assim, mas normalmente é isso. Já fixa o outro também, né, doutora? Para não acontecer. Para evitar que ele venha torcer futuramente. O Carlos Eduardo, do Caimbé, ele pergunta quais as diferenças entre a torção testicular e as outras condições que causam dor na região. A gente já até comentou, né, doutora? Isso. Que tem como ver sobre um exame, né? Olha, clinicamente, a diferença é a torção do testículo, a dor é intensa e aguda. Você sabe exatamente o minuto, a hora, o segundo que começou aquela dor. As outras causas infecciosas é uma dor que começa mais lentamente. A gente fala de uma maneira mais insidiosa. Ela como, começa por exemplo, aos poucos. digamos, uma infecção urinária, doutora. É uma dor suportável, né? Ali. Agora, uma torção testicular já é algo mais... Já é uma dor muito intensa. A pessoa realmente não consegue ficar sem procurar atendimento médico. O Gabriel, lá do 31 de março, se a torção testicular for resolvida rapidamente, ainda há risco de infertilidade? Não. Quando você consegue fazer o tratamento cirúrgico nas primeiras horas, o testículo ele é viável, ele volta à irrigação normal e não tem problemas. Olha, muito obrigado, tá? Ana Beatriz, Gabriel, tá? E o Rafael também, que perguntaram aqui pra gente, com perguntas pra doutora aqui, Denise Matias. Doutora, vamos deixar suas redes sociais, aonde a senhora está atendendo, telefone para contato também para agendamento de consulta. E, por favor, fique à vontade também para convidar um possível paciente a conhecer seu consultório. Sim, é claro, né, gente? Ninguém quer ficar doente. Claro que não, porque a gente fala de prevenção, problema, né, doutora? Né? Mas, por prevenção, ou se você tem alguma dúvida de alguma patologia aí na região inguinal, né? Fique à vontade para me procurar. Eu atendo lá na clínica da criança. É só entrar em contato, o Hélio vai falar o telefone aqui e agendar a consulta. Isso mesmo, olha, o telefone para agendamentos, o WhatsApp, com a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, é na clínica Menino Jesus, Clínica da Criança Menino Jesus. O telefone é o 991 15 0010. 991 15 0010. Tem também o telefone fixo, é o 3626-9194.
9194. Eu conversei com a doutora Denise Matias. Ela tá toda segunda-feira trazendo sempre um tema pra gente estar debatendo. E você também tá participando aqui com a gente, fazendo a sua pergunta, deixando a sua pergunta. Doutora, muito obrigado. Tem a rede social também, né? O Instagram? Tem meu Instagram também. Quem quiser interagir é só procurar doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer também aí aos ouvintes que mandaram as perguntas. É sempre bom essa interação. É muito legal. Então, doutora, volte semana que vem. Estamos lhe esperando, viu? Com mais um tema aqui no Doutor Me Consulta, tá? Tá certo. Até a semana que vem, então. Pronto. Olha, a gente vai para um breve intervalo e é bem rapidinho, não sai daí. Eu já volto.